Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão solene destinada à entrega do título de cidadão guaçuano ao médico Marcos Porto de Oliveira, a realizar-se no dia 21 de outubro de 2016. Convidamos os senhores vereadores Daniel Rossi, Luciano Firmino Vieira e Luiz Anco Neto para que adentre e tome seus lugares no assento. Para compor a mesa diretor dos trabalhos nessa noite, convidamos os excelentíssimos senhores Guilherme Dalivedov Barbosa, diretor clínico da Santa Casa de Mogi Guaçu. O cidadão guaçuano e administrador da Santa Casa de Mogi Guaçu, Zé Carlos de Carvalho. Dr. Antônio Elo Neto, da diretoria do Conselho Fiscal do Hospital São Francisco. A senhora Isilda Grace Cola Choqueta, diretora da subsede do Sim Saúde. O senhor Cleiton Marques de Jesus, gerente de enfermagem do Hospital São Francisco. E representando a presidência do CONSEG de Mogi Guaçu, o senhor Adriano da Mata. Também registramos e solicitamos a presença do vereador Jefferson Luiz da Silva. Por gentileza, vereador. Neste momento, solicito ao excelentíssimo senhor vereador pastor Elias dos Santos que conduza até as dependências do plenário nosso homenageado esta noite, o médico Dr. Marcos Porto de Oliveira, e assuma seus lugares nos trabalhos. Também nessa noite nos honram com as presenças das autoridades, a cidadã guaçuana e ex-secretária municipal da Segurança Pública, doutora Judite de Oliveira, Efigênia Cristina Garcia, instrumentadora, Dr. Hugo Evangelista, doutora Carmen Lúcia Falsetti, Dr. Luiz Antônio de Godoy, Dr. Marcos Alexandre F. da Cruz, Dr. Ítalo Barbieri Júnior, Dr. Diego Aguila, Doutora Raquel Porto e o meu amigo Orlando Porto de Oliveira.
Declaro aberta a presente sessão solene destinada à entrega do título de cidadão guaçuano ao médico Marcos Porto de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados à comunidade guaçuana. Neste momento, em pé, ouviremos a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, que será procedida pelo vereador Jefferson Luiz. Em seguida, ainda em pé, ouviremos o hino nacional brasileiro e o hino de Mogi Guaçu. Boa noite a todos e a todas. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra a vós por minha causa. Exultarei e alegrar-vos, porque é grande vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Palavra, Deus. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei com a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil, luzonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
imponente, lenço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Com pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O Nacaruca sempre estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos de solas mais gentil, pátria amada, Brasil. Qual que é o nosso site? Essa presidência também informa aos senhores que, como todas as sessões de segunda-feira, essa sessão está sendo também transmitida em tempo real pela internet, pelo nosso site www.câmara-mojiguacu.sp.gov.br. Todas as segundas-feiras e as sessões solenes são transmitidas em tempo real via internet. Solicito ao senhor vereador Pastor Elias dos Santos, neste ato secretariando os trabalhos, que proceda a leitura do decreto legislativo número 399,
de 3 de maio de 2016, que concedeu o título de cidadão guaçuano ao médico Dr. Marcos Porto de Oliveira, por iniciativa do vereador Pastor Elias dos Santos e acolhida por unanimidade da edilidade guaçuana. Decreto Legislativo 399, de 3 de maio de 2016. Dispõe sobre a concessão do título de cidadão guaçuano ao senhor Dr. Marcos Porto de Oliveira. Câmara Municipal de Mogi Guaçu aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão guaçuano ao ilustríssimo senhor Dr. Marcos Porto de Oliveira. A entrega do referido título dar-se-á em sessão solene desta Câmara Municipal, a ser previamente marcada pela presidência da Câmara Municipal. As despesas com execução do presente decreto legislativo onerarão verbas orçamentárias próprias. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Salles Guimarães, 3 de maio de 2016. Vereador Carlos Donizete da Costa, presidente 2015-2016, registra, afixa, encaminhada e publicada na data supra. Ali embaixo. Tá bom. Na sequência, de acordo com as normas regimentais do Legislativo Municipal, cabe a honra de passar nas mãos do vereador Pastor Elias dos Santos o título de cidadão guaçuano que esta Casa de Leis concedeu ao Dr. Marcos Porto de Oliveira, em reconhecimento pelos serviços prestados na comunidade guaçuana. Solicito ao vereador Pastor Elias dos Santos que efetue a leitura do termo de entrega do título de cidadão guaçuano ao Dr. Marcos Porto de Oliveira. Aos 21 dias do mês de outubro de 2016, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, cito a Rua José Colombo, número 235, em sessão solene da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, com a presença de ilustres autoridades do povo da cidade em geral, deu-se a entrega pelo vereador Elias dos Santos o título de cidadão guaçuano ao médico Marco Porto de Oliveira, título esse que a Casa lhe conferiu em conformidade ao Decreto Legislativo 399, do 3 de maio de 2016. O título estava assim redigido: Câmara Municipal de Mogi Guaçu, representando o pensamento de sua população e consoante nos termos do Decreto Legislativo número 399/2016, outorga ao Dr. Marcos Porto de Oliveira
o título de cidadão guaçuano, pelos relevantes serviços prestados à comunidade guaçuana. Mogi Guaçu, 21 de outubro de 2016. Presidente, vereador Carlos Donizete da Costa. Primeiro secretário, Ivens Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli. Segundo secretário, vereador Tomás de Oliveira Caveanha. Dr. Marcos Porto de Oliveira, homenageado. Na frente do Tomás. Usará a palavra nesse instante o autor da honraria, vereador Pastor Elias dos Santos, para saudar nosso homenageado em nome do Poder Legislativo Municipal. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente Carlos Donizete da Costa, presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, a qual quero parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que tem feito à frente da presidência dessa casa, sempre trazendo uma boa inovação. Os primeiros títulos de cidadão guaçuano que nós entregamos aqui na casa, doutor Marcos Porto, era no pergaminho, redigido no pergaminho. E Vossa Excelência, presidente, teve a visão de trazer a placa, essa placa ficou linda, e parabéns aos homenageados que foram até então, do ano para cá, de um ano atrás mais ou menos, com essa placa, ficou linda. E Vossa Excelência também implantou o trabalho da Câmara Online, que hoje o cidadão pode estar presente ou ausente à distância, ele está acompanhando. Talvez possa ser que tenha alguém lá de Guaranésia que não conseguiu chegar aqui, e se você está com o WhatsApp ligado aí, manda uma mensagem para ele, que ele vai sintonizar e vai acompanhar a sessão. Então, presidente, eu quero enaltecer o vosso trabalho e parabenizá-lo pela vossa dinâmica, pela vossa visão, e incentivá-lo a continuar sempre levantando essa bandeira que eu acho de suma importância para o Poder Legislativo. Parabéns. Sempre contribuindo com o município, e não é por isso que Vossa Excelência exerce a função de extrema responsabilidade como presidente dessa casa. Quero cumprimentar Vossa Excelência, vossa esposa que está presente aqui no auditório. Quero também cumprimentar os demais vereadores e agradecer pela presença de todos vocês aqui. Vereador Jefferson Luiz, muito obrigado pela presença. Luciano Firmino Vieira, Daniel Rossi, muito obrigado pela presença. E o Luiz Anco Neto, que Deus abençoe vocês, que vem nessa honraria. E em nome de vocês eu quero agradecer todos os demais pares que não pôde estar presente, que junto conosco somou para a apresentação desse projeto e a aprovação desse projeto que desse o título de cidadão guaçuano ao Dr. Marcos Porto de Oliveira. Quero cumprimentar também todos os nossos amigos que nos auxiliam aqui na Câmara Municipal. Serginho, em nome do Serginho, eu quero cumprimentar todos os funcionários da Câmara, que está empenhado nesse trabalho, com a receptividade muito grande, recepção de altíssimo nível. Muito obrigado, Serginho. Em nome seu, quero cumprimentar todos os demais funcionários da Câmara. Okay? Quero cumprimentar também o cidadão guaçuano José Carlos de Carvalho, administrador da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu. O Guilherme Barbosa, diretor clínico da Santa Casa. O doutor Antônio Neto. A Isilda Grace Cola Choquete, diretora de subsede do Sim Saúde. O Adriano da Mata, segundo secretário do Conseg e vice-presidente, está representando o presidente, ele é um dos vice-presidentes. Obrigado, viu, Adriano, pela presença. Deus abençoe, viu? E o Cleiton Marques de Jesus, gerente de enfermagem do Hospital São Francisco. Doutor Marcos Porto de Oliveira, que prazer ter o senhor aqui
parabéns mais uma vez, o senhor é sua muito digna esposa. Sempre quando a gente vai falar de alguém que a gente vai honrar, que a gente vai falar dele, para boa ordem, nós costumamos escrever alguma coisa sobre o homenageado, para que nós não venhamos cometer equívoco, não errar. E eu pensei assim, o que escrever para mim falar sobre o Dr. Marcos Porto? Quando eu escrevo, eu falo com a razão. Mas quando eu falo sem escrever, eu falo com o coração. E eu queria expressar hoje aqui a minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, e depois ao Dr. Marcos Porto de Oliveira. O Dr. Marcos Porto de Oliveira foi uma pessoa que eu conheci ele no ano de 1992, numa época muito difícil. Eu era recém-casado, e quando a minha esposa ficou gestante, e veio para a Santa Casa, teve uma gestação bacana, tranquila, equilibrada, foi muito bem, por sinal, 9 meses de gestação, maravilhosa. Mas nos últimos dias ela adquiriu uma infecção muito forte. E ela veio parar na Santa Casa, ficou 3 dias internada. Eu era um garoto, eu tinha 21 anos de idade, minha esposa tinha 18 para 19 anos. Na época, eu não sabia do estado clínico da minha esposa. Era um estado deplorável, ela estava bem, numa situação muito difícil. E os médicos que tratou do caso dela, ela ficou internada 3 dias na Santa Casa, e por ética, eu não quero usar o nome de nenhum dos médicos que foram os plantonistas que trabalharam nesse caso, mas eles todos sabiam da dificuldade, do problema que a minha esposa estava enfrentando. Na última noite, que ela ficou internada ali no hospital, o doutor que antecedeu e passou o plantão para o Dr. Marcos Porto, que assumiria no dia seguinte, ele tirou o soro que dava contração e a dor para que a minha esposa viesse dar à luz àquela criança. Ele tirou o soro para ela aguentar passar mais uma noite. E no dia seguinte o Dr. Marcos assumiria o plantão de manhã e ele cuidaria do caso da minha esposa. O doutor que antecedeu já era um ancião, uma pessoa vivida, um obstetra muito bem conceituado, uma pessoa muito conhecedora da área. Dr. Marcos Porto, um jovem, há 24 anos atrás, ainda tinha cabelo. Me faz lembrar que Dr. Marcos Porto, na noite que antecedeu, ele teve no hospital, pois os rumores que tinha nos corredores da Santa Casa era que o quadro clínico da minha esposa era muito desfavorável. Era um quadro clínico tenebroso. E ele, ciente da situação, ele foi, então, para se inteirar um pouco do caso, ouviu e colheu um pouco das informações. E a minha esposa viu quando o doutor passava o quadro clínico para ele, e ele assumiu a inteira responsabilidade de correr o risco de, pelo menos, salvar, naquela época, a vida da minha esposa. Foi um parto muito delicado. Minha esposa não tinha dilatação para ter o filho normal, não podia fazer cesárea porque ela estava com pus, e esse pus poderia ocorrer uma grave infecção e ela ter uma infecção generalizada e morrer no parto. Então, eles tentaram a todo custo para fazer o parto normal. E minha esposa tentando, ajudando, mas ela faltou força. E quando lhe faltou força, ela quase começou a desmaiar. E quando ela não reagia, não conseguia mais fazer isso, foi aí então que o Dr. Marcos Porto tentou o FORSP. Então, foi várias situações. E quando foi no dia 19 de setembro, minha esposa veio internada no dia 16 de setembro, no dia 19 de setembro, um sábado à tarde, eu fui convidado pela Santa Casa para comparecer, pela direção da Santa Casa, para descer até a Santa Casa, e quando eu desci, eu encontrei o Dr. Marcos Porto pela primeira vez, e ele veio contar todo o quadro clínico da minha esposa, todos os problemas que ela havia enfrentado. Eu era um jovem, um moço de 21 anos de idade, e ele me disse uma palavra: olha, você é novo, o tempo vai passar, e futuramente você terá filhos, mas sua esposa também é jovem, filhos, embora que sua filha morreu, minha filha veio a falecer nesse parto, e ele disse para mim assim: a sua filha faleceu, mas vocês são muito jovens e vocês terão outros filhos. Agora, eu quero te dar um conselho, eu quero te dar uma palavra.
O problema está apenas começando. A sua esposa teve uma gravidez extraordinária, excelente, mas ela teve uma infecção muito forte e ela precisa de um tratamento rigoroso. Eu, na época, gente, eu não tinha condições nenhuma financeiramente e nem psicologicamente para administrar a situação. Mas, naquela ocasião, o Dr. Marcos Porto nos adotou. Ele tinha um escritório aqui embaixo, um consultório aqui embaixo, para baixo da aviação ali, na antiga FEPAS ali, esqueço o endereço. Isso, perto da Biblioteca Municipal. E durante 4 anos, o senhor fez um tratamento da minha esposa sem cobrar um centavo. Sem cobrar um centavo. Nós viemos para Mogi Guaçu, eu assumi uma igreja em Santo Antônio de Posse, ainda jovem, com 22 anos, minha esposa ainda jovem, precisando do tratamento. Nós viemos de Santo Antônio de Posse aqui, e ele examinou ela exatamente 4 anos, sem nos cobrar uma só moeda, um só centavo. Com muito amor, com muito carinho, da mesma forma que a pessoa que estava pagando o tratamento entrava, ele tratava, ele demorava, da mesma forma que a minha esposa, e eu e a minha esposa, sem condições financeiras, sem poder aquisitivo nenhum, nós chegávamos no consultório dele, ele nos tratava da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito e com o mesmo amor. 4 anos depois, a minha esposa ficou grávida, hoje eu tenho um filho de 21 anos, ele está na faculdade, e hoje eu tinha um trabalho sério, ele não pôde estar aqui. Jonatas, meu filho primogênito. 4 anos depois, ele deu o tratamento por encerrado, que a minha esposa estava pronta para ficar grávida, e a minha esposa entregou um cartaz para ele, um cartãozinho escrito assim, Deus não falha. E ele pegou aquela mensagem, me lembro disso, que o Dr. Marcos Porto, no consultório dele, pegou aquela mensagem e falou assim, puxa vida, que frase, hein? Deus não falha. Ângela, isso é tanto verdade que a prova de que Deus não falha é você que está aqui. Você é a maior testemunha viva. Gente, para resumir, algumas vezes eu fiquei bravo com ele, que ele deu algumas dietas para minha esposa, mais de 40 dias, usando não sei o que lá. Aí eu ficava bravo com o senhor. O Dr. Marcos Porto falou, 40 dias. Eu falei, meu Deus, contava dedos dele. Ok. Mas, doutor, eu não estou fazendo essa homenagem para o senhor exatamente por isso. Porque isso foi uma das coisas que o senhor fez de benefício para nós. Mas, a partir do ano de 92, eu passei a acompanhar a sua vida. Acompanhar os seus passos, acompanhar as suas decisões, as suas ideias, os seus pensamentos, a sua filosofia de trabalho, e eu aprendi a admirá-lo. E se nós hoje trouxéssemos aqui na Câmara as pessoas que o senhor já auxiliou, ajudou, fez parto, essa Câmara não seria o suficiente para comportar, talvez nós teríamos que dirigir hoje uma sessão solene lá no Camacho, porque são muitas pessoas que o senhor beneficiou durante o seu trabalho, o seu amor, a sua conduta, a sua postura. É por isso que hoje eu reservei esse dia para nós honrar uma pessoa tão digna quanto o senhor. Eu não estou aqui, o senhor não precisa disso, de que eu venha aqui hoje jogar corfete no senhor. O senhor não precisa dessas coisas. Eu também não estou aqui fazendo média com o Dr. Marcos Porto, pois eu também não precisaria de usar esse argumento para fazer essa média. Não, senhores. Eu estou honrando uma pessoa que, de fato, contribuiu e contribui e continuará contribuindo para Mogi Guaçu. Então, ao Dr. Marcos Porto de Oliveira, ao nosso mais novo filho da cidade de Mogi Guaçu, eu quero pedir uma calorosa salva de palmas em pé. Parabéns. Deus abençoe a todos.
muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Minha família que está aqui, tem o meu irmão Eliseu que está aqui. A minha esposa está com um evento de mulheres na igreja e não teve condições, mas ainda ela chegará. Diz que mulher atrasa, mas chega, né? Então, se esse provérbio é verdadeiro, vai acontecer. Ainda ela passará para felicitá-lo. Meus filhos também estão envolvidos no trabalho de escola, não pôde estar presente, mas tem meu irmão Eliseu, minha cunhada Ivani, meu assessor, Dr. Wagner, e os demais companheiros que nos honram nesse momento. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deus abençoe o presidente. E eu volto ao trabalho, à direção, presidente da Câmara. Tudo bem, pastor. Ouviremos as palavras do nosso homenageado, Dr. Marcos Porto de Oliveira. Boa noite a todos. Depois de palavras tão carinhosas, a gente fica até sem saber como falar, não é? E o interessante, meus amigos, eu lembro dessa história. É interessante. Eu e Ângela conversávamos esses dias e realmente isso me veio à mente. Nós conseguimos identificar até a cama que ela ficou no pré-parto. Eu disse, olha, você ficou... Ela falou, é aquela mesmo. Impressionante, né? Eu não acreditava que tantos anos depois a gente pudesse ter, né? 24 anos, foi em 92. Bom, mas vamos para o protocolo, né? Vamos fazer a coisa. Presidente da Câmara, Carlos Donizete, né? Da Costa, amigo, lá da Santa Casa também, né? Um abraço. Os vereadores, né? O amigo, né? O vereador pastor Elias dos Santos, meu companheiro de jornada, doutor Antônio Aiello Neto, brilhante ginecologista, né? O Guilherme, né? Presidente, diretor clínico da Santa Casa. Eu sou jovem, mas eu lembro dele no ventre da mãe, né? Ele é mais jovem ainda, né? José Carlos, né? Administrador da Santa Casa, que todos nós devemos tanto, né? Por tantos anos. O Adriano da Mata, né? O Cleiton, lá segurando a onda do São Francisco, administrando tão brilhantemente. A Isildinha, né? A senhora Isilda Grace, né? Senhoras e senhores, inicialmente agradeço a presença de todos, as autoridades já nominadas que compõem a mesa, e a todos vocês que me honram com a presença. Meus agradecimentos especiais ao nobre e amigo vereador pastor Elias dos Santos, o responsável direto por esse título que fui agraciado, que demonstra na convivência sua personalidade, inteligente, cordial, prestativo e sempre preocupado com o ser humano. Agradeço ao vereador Carlos Donizete da Costa, presidente da Câmara, na presença da pessoa de quem agradeço os demais vereadores dessa Casa de Lei que votaram favoravelmente a aprovação dessa honraria. Esta é uma noite muito especial para mim. O título que essa casa teve a generosidade de me oferecer muito me honra, mas, acima de tudo, me comove pela forte simbologia que tem. Com esse dia vem um turbilhão de memórias acumuladas que, já de algum tempo até esquecida, desde aquele outro dia, lá atrás, em 1968, quando os meus pais decidiram fazer de Mogi Guaçu nosso lar. Mas seria ainda mais correto dizer que não foram eles que decidiram, foi sim Mogi Guaçu que se fez lugar e morada para nós. Sem desmerecer Guaranésia, cidade mineira onde nasci, é em Mogi Guaçu que me sinto em casa.
Mogi Guaçu revelou minha vida, me fez ver a vida muitas vezes bela, muitas vezes difícil. Mogi Guaçu me deu futuro e, mais do que futuro, passado, origem, pertencimento e paternidade. Agradecimentos especiais também à minha esposa amada, Soraya Mariana, amiga e companheira de todos os momentos, punho forte a me ajudar na lida. Minha mãe Adelaide, mulher carinhosa, mas enérgica, que sempre mostrou o caminho correto a ser trilhado e sempre incentivou os filhos a estudarem. Meu pai Orlando, que não está presente entre nós, mas sempre presente ao meu lado através dos seus ensinamentos e conselhos a seguir o caminho da retidão. Aos meus irmãos queridos, Orlando e Maria Rita, cunhado, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas aqui presentes, e aos meus familiares. Quero dizer aos meus irmãos que esta honraria pertence também a vocês, que também viveram e vivenciaram as mesmas dificuldades e participaram das mesmas batalhas. Ao chegarem em uma cidade então desconhecida, onde tudo era novo, venceram na vida e, seguindo o exemplo de nossos pais, tornaram-se pessoas dignas e honradas. Quero dizer a todos os senhores e senhoras que receber o título de cidadão guaçuano é motivo de muito orgulho e satisfação. Sinto-me profundamente honrado e bastante envaidecido. Sou realmente um grande privilegiado. Fico particularmente feliz por essa iniciativa de concessão de título, mas, fundamentalmente, divido este prêmio com os verdadeiros responsáveis por essa premiação. Os amigos, amigas, colegas médicos e todos os profissionais de saúde, os profissionais da Clínica Porto, da Santa Casa de Mogi Guaçu, do Hospital São Francisco, do Hospital Municipal, todos que estiveram comigo nesses 28 anos em que milito como médico em nossa cidade. Enfim, a todos que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para o trabalho que desenvolvi e que culminou com esta homenagem. Foi graças à ajuda dessas pessoas que eu consegui realizar meu ofício, meu sincero agradecimento. Meus amigos, essa trajetória não aconteceu por um passe de mágica, nem dependeu exclusivamente do meu esforço individual. Cheguei onde estou graças a pessoas que se preocuparam comigo, estiveram presentes nos momentos difíceis e alegres, me apoiaram, ajudaram, aconselharam, indicaram o norte. Pessoas que, por mérito próprio, pela elevada formação ética e moral, tornaram-se minhas bússolas, símbolo que me orienta em minhas ações. Certamente, o nobre vereador, pastor Elias dos Santos, não poderia ter proposto o meu nome junto aos seus pares para ser agraciado com este título de cidadão, sem os meus amigos e companheiros de jornada não tivessem contribuído para a formação de um bom conceito sobre a minha pessoa. Meus amigos, a homenagem que recebo desta Câmara Municipal de Mogi Guaçu representa mais uma etapa na longa caminhada da vida. Como caminhar e até onde caminhar depende não apenas do esforço e da vontade física e política de cada um, mas, sobretudo, da ajuda daqueles que nos cercam, principalmente da troca de experiência propiciada pelos amigos, companheiros, os mais antigos e próximos. Os primeiros responsáveis pela minha ascensão profissional foram, sem dúvidas, meus pais, que me criaram e me educaram dentro das dificuldades, que não foram poucas. Com a herança educacional e cultural que traziam da experiência da vida, logo visualizaram a importância de proporcionar aos filhos melhores oportunidades. Então escolheram Mogi Guaçu como cidade-mãe de nossa formação educacional e profissional. Lembro-me como se fosse hoje, quando no dia 18 de maio de 1968, às 11 horas, chegávamos em Mogi Guaçu. À época, tudo era novidade e expectativa para uma criança sonhadora, então com 7 anos de idade. Logo o cansaço da viagem deu lugar à esperança de dias melhores.
E foi com essa esperança que iniciei minha vida nesta cidade. Compreendi desde cedo que desejava ser médico, então era necessário redobrar meus estudos. Com um orgulho indescritível, logo após terminar o colegial, iniciei a faculdade de medicina em Pouso Alegre, em 1980, onde aprendi a compreender melhor o mundo, o ser humano e a tornar-me ainda mais um cidadão. Estudando e submetendo a concurso rigoroso, iniciei a especialização em ginecologia e obstetrícia em 1986, na maternidade Campinas, onde pude conviver com professores ilustres, como o Dr. José Aristodemos Pinotti, Dr. Gustavo de Souza, Dr. Carlos Alberto Politano, entre tantos outros que me ajudaram. No início de meu trabalho como médico na Santa Casa de Mogi Guaçu, em 88, fui acolhido por todos os colegas. Quero lembrar o saudoso Dr. Tabajara Ramos, Dr. Guga, o saudoso Dr. José Augusto de Lima Ferreira, Dr. Lima, que aqui trabalharam, sempre generosamente me aconselhando, ensinando em meus primeiros anos de vida, de profissão. Um dia, uma cidade não pode nascer, amanhecer, desenvolver-se, sem atender à saúde de seus cidadãos. Sou bastante orgulhoso de participar do sistema promotor de saúde de nossa cidade. Tenho plena consciência de que o setor de saúde está passando por sérias dificuldades no Brasil. Também somos inevitavelmente influenciados por esse cenário. No entanto, reconheço que o sistema de saúde de Mogi Guaçu, ao longo dos anos, assumiu um papel de liderança regional e, desta forma, não poderia deixar de encarar essa situação com um olhar no futuro, reconhecendo as dificuldades, mas visualizando soluções reais e viáveis para as demandas da saúde de nosso município. Hoje, imensamente agradecido a Deus e a todos que me acompanham e acompanharam nesta jornada, aqui estou nessa Casa de Leis, recebendo essa honraria, da qual me sinto feliz. Não pelo título em si, mas principalmente pelo significado, lembranças e reflexões que fui levado a fazer na busca de minha trajetória de vida. Esse título sela de vez minha relação com Mogi Guaçu, cidade que aprendi a amar e não tenho dúvidas que é uma das melhores cidades para se viver. Cidade que me proporcionou praticamente tudo o que tenho, uma profissão da qual me orgulho, uma condição de vida digna, uma família que amo muito e também grandes amigos, muitos deles aqui presentes. Senhoras e senhores, voltando à fala inicial, repito que como caminhar e até onde caminhar depende muito da ajuda de nossos amigos. Cultivemos, pois, a amizade e vivamos felizes. Desculpem, por gentileza, por não poder nominar um a um todos os presentes. Cada um, à sua maneira, é responsável por essa homenagem que hoje estou recebendo nesta noite. Muito, mas muito obrigado a Mogi Guaçu. Muito obrigado, meus concidadãos, e que Deus os abençoe a todos. Tenhamos uma boa noite. Obrigado. Depois das palavras do Dr. Marcos Porto e das palavras também do pastor Elias, vereador que nos representou no legislativo essa noite, essa presidência agradece a presença de todos e encerra a presente sessão. Oh, a happy day.
Jesus, oh,